Olá, terceiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de biologia, a gente vai falar sobre respiração. Então, para isso, eu peço que vocês peguem o livro 360 de biologia, abram no capítulo 21.3, aqui na página 698, para que a gente possa, então, começar o nosso capítulo. Gente, quando a gente fala de respiração, logo vem na nossa cabeça, né? Trocas gasosas. Alguns animais, eles podem viver na ausência de oxigênio. São aqueles seres anaeróbios e eles vão então obter sua energia através da fermentação. Então elas vão degradar parcialmente a glicose. A gente viu isso lá no primeiro ano. Mas a maioria dos seres vivos, eles precisam do oxigênio para sobreviver, porque eles degradam completamente a glicose para obter a energia, para obter ATP. E daí então, vamos relembrar como que é a equação da respiração celular aeróbia. Então a gente tem glicose mais oxigênio e daí no fim dessa degradação a gente vai ter então gás carbônico, água e os ATPs. E gente, esse gás carbônico vai precisar ser eliminado. Tem várias formas dos animais obterem o oxigênio e eliminar o gás carbônico. A gente tem animais que fazem respiração traqueal, a gente tem animais que fazem respiração cutânea, pulmonar, por difusão, branquial. Então, cada ser vivo, a gente viu quando a gente foi estudando o reino animal, que cada um tinha suas adaptações para o meio em que eles viviam. E alguns deles, principalmente aqueles que fazem então a cutânea, a branquial e a pulmonar, no caso aí a gente pode ter então anfíbios, peixes e os mamíferos, né, aves, répteis, a gente vai ter o sangue e pigmentos respiratórios associados aí para o transporte dos gases. Então a gente vai ter uma íntima associação do sistema respiratório com o sistema cardiovascular. Então, nesse capítulo a gente vai ver sistema respiratório e no próximo capítulo a gente vê então sistema cardiovascular. Em breve vai ser o nosso tópico, ok? Gente, vamos falar do sistema respiratório humano, que é o que nos interessa. Quando a gente fala da anatomia em si, só dando uma relembradinha aí de como que é o esquema, a gente pode ver aqui na página 699. Inicia a entrada de ar, pode ser então pelas narinas, daí temos cavidade nasal ou fossa nasal, nasofaringe, faringe, laringe, e daí aqui a gente vai ter então traqueia. A traqueia se divide em dois brônquios. Os brônquios se dividem em porções cada vez menores, os bronquíolos. E daí a gente vai ter no fim de cada bronquíolo alvéolos pulmonares, que vão formar os pulmões. E os pulmões, então, são recobertos por uma membrana dupla chamada pleura pulmonar, ok? Então, gente, normalmente o percurso do ar se inicia nas narinas. Ah, mas professora, tem a boca? Tem a boca, mas geralmente é pelas narinas que o ar entra. E vai ser nas narinas e na cavidade nasal que vai começar o trajeto do ar, onde o ar vai ser inicialmente filtrado e aquecido, tá bom? Então, nesse caminho do ar, a gente vai encontrar um epitélio, já vimos tecido epitelial, um epitélio mucociliar. Então, esse epitélio vamos ter glândulas mucosas e nesse epitélio também essas células vão ter cílios, como a gente pode ver aqui nesse zoom. Olha só, temos tanto células ciliadas quanto células produtoras de muco. Então, para que servem esses cílios e as células produtoras de muco? No muco vão ficar retidas partículas que foram inaladas. Então, lógico, a gente tem, né, os pelos nasais que retêm partículas maiores, mas e as partículas menores? Elas vão ficar retidas no muco que a gente tem recobrindo o nosso epitélio. E os cílios, então, vão direcionar esse muco para a região da nossa garganta.
para que a gente engula esse muco sem a gente nem perceber que a gente está engolindo esse muco, gente. Então a gente nem percebe. Então esse batimento ciliar, né, desses cílios que tem, ele varre o excesso de muco em direção então à faringe e a gente deglute. E daí lá no estômago a gente já viu o ácido que vai matar então essas partículas, né, vai fazer a limpeza aí dessas partículas. Então, gente, a cavidade nasal está vindo ar do meio exterior e esse ar vem cheio de bactérias, impurezas, então precisa ter um filtro, ser um filtro mesmo desse ar que está entrando. Então a gente tem nessas vias aéreas superiores esse epitélio mucociliar que está garantindo então a filtração desse ar. Além desse epitélio mucociliar, a gente tem outros mecanismos de defesa contra a entrada de micro-organismos, que são anticorpos e os macrófagos. Então, os anticorpos são proteínas de defesa e os macrófagos são células que vão fagocitar proteínas e partículas estranhas, bactérias, né? Então, são células de defesa do nosso corpo que ficam ali sempre prontas para fagocitar, envolver e então matar essas bactérias, partículas estranhas. Além do que, se as partículas forem muito grandes, nós temos o mecanismo da tosse e do espirro, né? Então, são partículas grandes, a gente tem o mecanismo da tosse e do espirro que vão fazer com que o ar passe muito rapidamente, em grande velocidade, no sentido contrário, para a gente expelir essas partículas grandes que entraram no nosso sistema respiratório, tá bom? E daí vai ser nas cavidades nasais superiores que esse ar vai ser aquecido e umidificado. E quando esse ar é aquecido e umidificado, ele fica saturado de vapor d'água e isso vai auxiliar então que quando ele chegue nos alvéolos pulmonares possa ocorrer então a troca gasosa por difusão. Então, quando o ar passa, né, por essa região então de narina, cavidade nasal, nasofaringe, ele vai passar então pela faringe e pela traqueia. A traqueia, aqui nessa região, ela é um tubo com anéis cartilaginosos. E esses anéis cartilaginosos vão garantir que a traqueia fique sempre aberta e que daí então não tenha uma obstrução na passagem de ar. A gente está então entrando aqui dentro, né? Imagina, você virou de lado, outros órgãos pesaram, nossa, tampou sua traqueia. Gente, não. Então a traqueia tem que se manter sempre aberta e é por isso que a partir daí a gente vai encontrar esses anéis cartilaginosos. E ela vai se bifurcar em dois brônquios. E os brônquios vão se bifurcando em bronquíolos. Né? Se a gente virasse de ponta cabeça, ia aparecer um tronco de árvore que vai se bifurcando, e bifurcando, e bifurcando. E daí, gente, no fim de cada bronquíolo, a gente vai encontrar, então, o que a gente chama de alvéolo pulmonar. O que são esses alvéolos pulmonares? Os alvéolos pulmonares, eles são uma camada única de células e é nele, então, que tem o epitélio, aonde vai ocorrer as trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares são sacos, são bolsinhas, e ao redor deles, eles são muito vascularizados. Então, é através do alvéolo pulmonar que os gases vão atravessar do interior do alvéolo, atravessa essa única camada de célula até o vaso sanguíneo, né, nos capilares sanguíneos, e daí retorna por difusão simples, tá bom? Então, transporte simples. Gente, o pulmão, então, por conta, né, dos bronquíolos alvéolos pulmonares, vai ter essa constituição, essa consistência esponjosa e a coloração vermelha por conta da quantidade dos capilares sanguíneos, que é gigantesca, né? A quantidade de capilares sanguíneos. E esse processo, então, das trocas gasosas, a gente chama, então, de hematose, que é quando o sangue venoso é transformado, então, em sangue arterial, lá no interior dos pulmões. A gente já conversou sobre isso um pouco quando a gente falava, né, do sistema cardíaco, né, quando a gente punha lá o coração dos animais, vinha como que era, então é assim que a gente chama, hematose, tá bom? Lembrando então, difusão simples, transporte passivo.
E como então que ocorre esse processo de inspiração, expiração, como que o ar entra, como que o ar sai? Lembrando, respiração, a gente tem que pôr o ar para dentro e o ar para fora. E esse é um ciclo respiratório. Quando o ar entra, inspiração. Quando o ar sai, expiração. E daí a gente tem então o controle através de dois músculos, tá bom? Nós temos os músculos intercostais que ficam entre as costelas e além disso nós temos o diafragma. Lembra, mamíferos têm diafragma, né? Fica logo abaixo dos pulmões. Então temos o diafragma. Como que isso funciona, gente? Vamos ver aqui, ó, a página 700, depois eu mostro na lousinha para vocês também, ó. Aqui a gente tem o indivíduo de lado e o indivíduo de frente. Aqui, quando vai ter a inspiração, para inspirar, os músculos se contraem. Quando os músculos se contraem, a caixa torácica se eleva, tá bom? Então, olha só, a caixa torácica se move para cima. E quando o diafragma se contrai, o diafragma se move para baixo. Então, gente, se a caixa torácica se moveu para cima e o diafragma se moveu para baixo, significa que o volume aqui dentro da caixa torácica, ele aumentou. Ele aumentou e a pressão aqui dentro dos pulmões ficou menor que a pressão atmosférica. Isso faz com que o ar seja puxado para dentro dos pulmões através da narina, que é o espaço que a gente tem. Então, tipo, meio que forma um vácuo lá dentro, né? Porque você puxou, aumentou o volume lá dentro, então forma um vácuo, o ar entra. Então, esse é o movimento de inspiração. E daí tá tudo contraído, daí você relaxa. Quando você relaxa, a caixa torácica volta para o seu lugar, ou seja, para baixo, para dentro. O diafragma relaxa e se move para cima, volta para o seu lugar. Então agora você tinha bastante ar lá dentro, você está espremendo, diminuindo o volume disso. E quando você diminui o volume disso, então pensa, você agora está com uma bexiga cheia que você está apertando, está diminuindo o volume. Então a pressão aqui dentro dos pulmões está maior do que a pressão atmosférica. E para igualar essa pressão, então, o ar é expelido, né? O ar é expulso através da narina, tá bom? E é assim, então, que ocorrem os movimentos respiratórios. Então, se a gente vê aqui na luzinha, olha só, né? Não é muito desenhado, não, né? A pessoa tá aqui de lado, as costas dela, caixa torácica, diafragma. Então, quando ela se contrai, os músculos intercostais elevam a caixa torácica ao peito de pombo, super elevado, né? E o diafragma se contrai e abaixa. Então, olha o volume aqui dentro, aumentou. Se o volume aumentou, tem espaço para o ar entrar. Inspiração, tá bom? E daí, quando relaxar tudo isso, daí se relaxa, volta tudo pro lugar. Se voltou tudo pro lugar, então tá espremendo, né? Para voltar para um volume menor. Se tá espremendo, o ar vai sair, tá bom? E é assim, então, que ocorre os movimentos, né? A biomecânica da respiração, é assim que a gente fala. E quem estava aqui no 8º ano deve se lembrar que a gente montou um modelo assim, né? Olha só, a caixa torácica era a garrafa, né? Brônquios, bronquíolos, traqueia, estava tudo representado pelo canudinho. Nosso pulmão era a bexiga aqui. A gente pôs uma bexiga grande ou uma luva aqui embaixo que representava o nosso diafragma. E quando a gente puxava aqui para baixo, a bexiga se enchia. Não tinha como a gente representar os movimentos da caixa torácica em si, tá? Então, esse era o nosso defeito do modelo, que a gente não tinha como representar os movimentos da caixa torácica. Mas como que o nosso corpo controla a respiração? Como que ele sabe quando que a gente precisa aumentar a frequência da respiração, a amplitude dos movimentos, né? Porque que às vezes eu respiro com pouca amplitude, né? Minha caixa torácica levanta e abaixa pouco, e às vezes quando eu tô cansado, eu respiro assim, com a caixa torácica elevando bastante. Isso é a amplitude da respiração. Por que que às vezes a minha respiração é curtinha, né?
Mal inspirei, já tô pondo o ar para fora, porque que às vezes eu inspiro bem fundo e volto, né? Demora mais para eu fazer o movimento respiratório, né? Então isso é a frequência da respiração, quantas respirações por minuto, né? Gente, em repouso, a frequência respiratória dos seres humanos varia aí entre 10 e 15 movimentos por minuto. Mas quando a gente tem uma atividade física mais intensa, os nossos movimentos respiratórios se elevam aí muito. E a gente sabe que com o treinamento, né, esses movimentos aí respiratórios, essa frequência respiratória pode variar, tá bom? Então a gente não tem um máximo, depende do seu treinamento, se você tem um treinamento físico, se você não tem um treinamento físico, tá bom? Mas de repouso varia aí entre 10 e 15 movimentos por minuto. A questão é muito da capacidade da renovação do ar que a gente contém dentro das nossas vias aéreas, tá bom? Em repouso, geralmente, a gente renova 5 litros de ar por minuto, né? Então, por minuto entra e sai 5 litros de ar. Já numa atividade física intensa, entra e sai cerca de 120 litros de ar. Olha a diferença em um minuto de 5 litros de ar sendo renovado para 120 litros de ar sendo renovado por minuto. Então, realmente, né, para ter essa drástica mudança, significa que as amplitudes e a frequência respiratória mudaram bastante. E como que o seu corpo percebe tudo isso e consegue controlar tudo isso? Lá no nosso bulbo raquidiano, né, região do encéfalo, então a medula oblonga, que é o nosso sistema nervoso central, existe um local que chama centro respiratório. Esse centro respiratório, ele recebe pelo sangue informações sobre os parâmetros respiratórios. Ele processa essas informações e ele, então, mediante desse processamento, ele vai controlar as contrações do seu diafragma e dos músculos intercostais. Falando então para o diafragma e para os músculos intercostais, qual vai ser a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios. E quais são as informações que chegam lá no seu cérebro? Como que essas informações chegam no seu cérebro? Vão chegar no seu cérebro a partir então do seu sangue. Como assim a partir do seu sangue? A partir do pH do seu sangue. O que tem a ver o pH do seu sangue com a sua respiração? Gente, o pH varia de acordo com a quantidade de gás carbônico que nós temos no nosso sangue. E por quê? Vamos ver a equação aqui na página 701. Vejam só. Quando a gente tem gás carbônico no sangue, obviamente sabemos que o sangue a gente tem grande quantidade de água no plasma, então gás carbônico e água vai formar H2CO3 e por ser água, né, então a gente vai ter H+, H2, HCO3-, ou seja, temos íons de hidrogênio. Gente, íons de hidrogênio, eles são responsáveis, então, pelo pH ácido. Quanto maior a quantidade de CO2, significa, né, que no fim ali eu vou ter uma maior quantidade de íons de hidrogênio. Isso significa que eu vou ter, então, um aumento, uma diminuição do meu pH, ou seja, eu vou ter um pH ácido. Então, quanto maior a quantidade de gás carbônico no sangue, mais ácido vai estar o pH do meu sangue. Então, esse centro respiratório compreende assim: se o pH está ácido, significa que eu tenho uma grande concentração de gás carbônico no sangue. E como que ele controla, né, esse pH do sangue? Porque o plasma sanguíneo humano, lembra da homeostase, quando tudo, né, funciona de maneira adequada no seu corpo? Então, o pH sanguíneo humano, ele é levemente básico. Ele varia aí entre 7,36 e 7,44. Gente, esse controle é extremamente fino, né? 7,36 a 7,44. Tem que estar aí entre esses dois pHs, tá
não é para variar. Então, é essa informação que vai chegar lá na sua medula oblonga, né, no seu sistema nervoso central. Então, se o pH chegar mais baixo do que isso, já vai detectar aí acidose. Está ácido o pH do seu sangue. E por que é ruim? Nós temos enzimas dentro do nosso corpo que funcionam em temperatura ideal e pH ideal. E se sair do pH ideal, gente, lembra, enzimas desnaturam e não funcionam mais. E isso vai atrapalhar toda a homeostase do seu corpo. Isso não pode ocorrer. Então, gente, o que vai acontecer? Vejam aí na página 701. Olha só, a homeostase do sangue, então, pH aproximado de 7,4. Se acontecer de aumentar o nível de CO2 nos tecidos, obviamente o pH do sangue fica mais ácido, né? Como a gente viu, diminuiu o pH do sangue, ele está mais ácido. Então, a gente tem os sensores na medula oblonga, que vai, então, detectar isso lá no nosso cérebro. A gente também tem alguns sensores nos vasos sanguíneos, principalmente da aorta, tá bom? Vai detectar isso. E daí, então, a medula oblonga vai fazer com que ela dá um estímulo para que os músculos intercostais e o diafragma aumentem a frequência respiratória e a amplitude dos movimentos respiratórios. Se aumentou a frequência respiratória e as amplitudes, significa que eu estou colocando mais gás carbônico para fora. Se eu estou colocando mais gás carbônico para fora do meu corpo, significa então que o pH do meu sangue vai elevar, ok? Quando que vai saber que eu preciso parar, né, que a minha frequência respiratória precisa baixar? Quando ele perceber, então, que o pH se elevou aos níveis normais. Mas pode acontecer, gente, do pH do meu sangue passar, né? Subir demais. E daí vai detectar o que? A alcalose, né? Que ficou mais básico do que deveria. E daí o centro respiratório vai ser deprimido, vai acontecer ao contrário. Vai então detectar que ficou pouco ácido, né? Tá muito alcalino, então precisa diminuir a frequência respiratória, as amplitudes. Então vai diminuir, né? Então daí, lembra que a gente faz o exercício, então daí começa, né? Se você para assim, você tá naquela frequência muito alta respiratória, respirando, e depois vai diminuindo, e daí se torna estável de novo. Então é isso que acontece, tá bom? Então, por quê? Porque você tem quimioreceptores, receptores que detectam qual é o pH que está no seu sangue. E o pH que está no seu sangue está intimamente ligado à concentração de gás carbônico que estão no seu sangue. Lembrando, gente, que esse controle dos músculos, né, que a gente tem, é um controle automático e inconsciente. Então, todo esse controle que está acontecendo é um controle automático e inconsciente. Você não fica, nossa, deixa eu controlar minha frequência respiratória aqui, as amplitudes, porque eu quero que agora o meu pH do sangue fique mais ácido, fique mais básico. Não. Todo esse controle é feito no centro respiratório é automático e inconsciente, ok? Nós conseguimos assumir o controle respiratório voluntariamente? Sim, conseguimos. Por um certo período, tá bom? Então, o controle voluntário da respiração é possível dentro de certos limites, tá bom? Nós conseguimos prender a respiração, conseguimos acelerar a respiração, conseguimos diminuir a respiração, tá bom? Você consegue prender a respiração para mergulhar, fazer a apneia e tudo mais. Mas vai chegar um momento em que, para a defesa do seu próprio corpo, o centro respiratório vai assumir esse controle, tá bom? Então, se o pH diminuiu tanto que está colocando a sua vida em risco, o centro respiratório assume o controle novamente, independente da vontade da pessoa, ok? Pessoal, por hoje é só isso. Eu peço que vocês façam as atividades da página 702. Até mais. Tchau, tchau.